Aprenda a escolher quem deve caminhar com você no seu propósito. Aprenda a selecionar pessoas que vão te suportar durante o seu processo para o cumprimento do seu propósito. Seja bem-vinda a mais um momento nosso aqui de leitura da palavra, um momento de refletir acerca do nosso propósito, do nosso chamado, daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Ele nos chamou para fazer. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho ainda da história de Moisés, como exemplo, para que a gente possa entender a importância de sabermos escolher quem é que vai caminhar com a gente, quem vai estar conosco na nossa caminhada, no nosso processo, durante a vivência mesmo, de todas as etapas para que a gente cumpra nosso propósito. Como eu disse no vídeo anterior, nós não somos autossuficientes, nós precisamos de pessoas. Deus nos dá suporte através de pessoas. Não que Ele faça isso apenas através de pessoas, mas Ele usa pessoas para nos abençoar. Assim como tem pessoas que são usadas para nos atrapalhar, para nos distanciar do nosso propósito, existem pessoas também que são verdadeiros anjos, podemos dizer assim, que Deus coloca no nosso caminho para quê? Para nos dar alívio, para nos dar conselhos, para nos fortalecer na caminhada, para interceder pela gente, para nos proporcionar momentos de alegria, de leveza, para nos dar conselhos sábios e também para fazer conexões, da gente com outras pessoas que serão, na verdade, elas são como pontes para o cumprimento do nosso propósito. E para exemplificar aqui, vamos ler Êxodo capítulo 17, versículo 10 em diante. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao monte da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Aqui já ficou mais do que claro, Enquanto Josué estava à frente do exército israelita, pelejando contra os amalequitas, seguindo a ordem de Moisés, na verdade a ordem de Deus dada através da vida de Moisés. Moisés já estava velho, já estava cansado, então Josué, que foi ali o seu, podemos dizer assim, o seu auxiliar, que depois veio a substituir, Moisés, quando o Senhor levou, Josué foi quem ficou à frente do exército. Josué não perdeu nenhuma batalha, a não ser a primeira, que foi quando o povo israelita pecou contra Deus, desobedeceu uma ordem do Senhor. Então Deus, não vamos dizer que ele se afastou, mas ele permitiu a derrota de Israel em forma de punição para a sua desobediência. Mas Josué, enquanto liderou o exército, ele obteve vitórias. E ele foi treinado por Moisés, que foi também treinado pelo Senhor. Então, um sucedeu ao outro, seguindo as direções e os planos que já estavam na agenda de Deus. Quando Josué estava à frente dessa batalha contra os amalequitas, como a gente leu aqui, Moisés ia interceder. Olha a importância da intercessão. Nós precisamos ter pessoas no nosso caminho que intercedam por nós. Eu gosto de falar que eu quero ao meu lado pessoas que vão orar por mim, que vão me fortalecer na caminhada, pessoas que gostam de falar de Deus, pessoas que gostam de falar da Bíblia, pessoas que gostam de falar de propósito. É esse tipo de pessoa que eu quero ao meu lado, é gente que vai agregar, é gente que não vai só sugar o que eu tenho, mas é gente que vai agregar, que vai trazer resposta de Deus, que vai me suportar, eu ia falar tolerar. Pessoas que vão me suportar, e o suportar aqui é dar suporte. Não é no sentido de tolerar, como eu ia falando. É no sentido de dar suporte, ser suporte. Então é esse tipo de pessoas que nós temos que escolher para caminhar conosco. Não é gente reclamando, não é gente murmurenta, não é gente preguiçosa, não é gente que não tem visão, não é gente que é acomodada, sabe? Não quer dizer que a gente não vá conviver com esse tipo de pessoa, porque sim, todos nós temos essas pessoas próximas, ou em algum momento da vida a gente vai ter, mas a gente precisa aprender a valorizar as outras pessoas, as pessoas que são da caminhada, da nossa caminhada, que são pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos aproximar do cumprimento do nosso propósito. Então aqui nós vemos claramente que
Moisés intercedia pelo exército israelita. E quando Moisés se cansava, Arão e Hur seguravam suas mãos. Por quê? Porque quando as mãos dele abaixavam, porque a autoridade estava sobre ele, quando as mãos dele abaixavam-se, o exército israelita perdia e os amalequitas avançavam. Mas quando ele erguia as mãos, Israel vencia. Gente, olha, pausa pra isso. Então é isso que a gente vê aqui. Um intercedendo por todos e os dois dando suporte para aquele que já estava cansado, porque a intercessão cansa. E por que a intercessão cansa? Porque é como se a gente estivesse comprando uma briga de outra pessoa. Então a gente se coloca à frente também daquela guerra, daquele problema, daquela situação que aquela pessoa está enfrentando. Obviamente que quando a gente faz isso, nós estamos resguardados por Deus. Nós estamos sob a proteção do céu, mas não quer dizer que não desgaste, que não canse, não quer dizer que a gente não enfrente também desafios, porque estamos à frente de uma guerra, vamos dizer assim. Então, essas pessoas, umas estavam ali dando suporte para outra, assim como Moisés dava suporte para o exército israelita, Arão e Hur dava suporte para Moisés, e todos eles estavam dando suporte para o quê? Para uma situação só, que era para a guerra contra os amalequitas, ou seja, todos ali estavam em prol, agindo em prol ao exército israelita mesmo, à comunidade de Israel. Então, a gente precisa escolher pessoas que vão nos suportar durante o processo, pessoas que vão escolher caminhar conosco, que vão interceder pela gente, não apenas pessoas que vão estar nos momentos de alegria, de abundância, de graça, que é muito bom, mas essas pessoas precisam também se disponibilizar, meter a mão no arado mesmo, quando precisar, comprar nossas brigas. Geralmente nós temos o quê? 5 pessoas no máximo, que eu falo que a gente tem essas pessoas assim, em uma mão, nos dedos de uma mão, a gente pode contar nos dedos, mas que essas sejam leais, ainda que seja uma só ou duas, que sejam leais a você, ao seu propósito, aquilo que você carrega e aquilo que você precisa viver mesmo para cumprir o seu chamado. Então, a primeira pessoa que você precisa aprender a escolher para estar do seu lado são pessoas que vão orar por você, que vão interceder, que vão comprar suas brigas. E como que você faz isso? Orando a Deus, pedindo para que o Senhor traga essas pessoas para o seu caminho, pedindo que o Senhor as apresente para você, para que Ele te dê discernimento para entender quem são essas pessoas, para não deixar você ser confundido e para que Ele afaste também os contrários, porque assim como tem pessoas que vêm do céu para nos abençoar, para nos edificar, para caminhar conosco, tem pessoas também que vêm para nos atrapalhar. E eu nem falo que que é consciente, que é de maldade. Algumas são, mas outras é inconscientemente mesmo. Então, vamos pedir a Deus, discernimento e que Ele traga essas pessoas para o nosso caminho. O segundo tipo de pessoa que a gente precisa ter para nos ajudar no nosso processo, para cumprir o nosso propósito, pessoas que devem caminhar conosco, são pessoas que vão trazer conselhos bons, são pessoas que vão trazer respostas de Deus para a gente. E aí, para isso, a gente vai ler aqui Êxodo ainda, 18, versículo 17, que diz: Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos seus decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Aqui, Jetro, que era o sogro de Moisés, estava aconselhando Moisés aqui. Eles tinham acabado, tinha pouquíssimo tempo que eles tinham saído do Egito, tinha pouquíssimo tempo que Israel tinha vivido, a libertação do seu cativeiro, que durou muitos anos, e eles ainda estavam andando pelo deserto. Moisés, ele era o líder, ele era o representante de Deus para o povo, então era ele que ouvia a Deus e levava a mensagem para o povo, como realmente um profeta faz. O profeta, ele dá o recado, ele transmite aquilo que Deus trouxe a ele, e Moisés fazia isso. Então todas as ordenanças de Deus vinham para Moisés e Moisés transmitia para o povo. E ali, como ele era o representante de Deus, tudo era levado a ele, todas as questões. Então, briga entre irmãos, um roubou do outro, fulano da família morreu, para quem divide a terra, enfim, todo tipo de questão era levado a Moisés. E aqui a gente lê um pouquinho antes, a gente vê que Moisés, olha só, assentou-se para julgar as questões do povo e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Então pensa, todos os dias em pé,
desde de manhã até o fim do dia, né, que é quando anoitece. Não há ser humano que suporte isso tanto tempo, né, todos os dias por tanto tempo. Todo mundo precisa de uma folga, de um descanso, porque nós somos matéria. Então a nossa carne cansa, né? A gente cansa. Então a gente precisa desse intervalo. E ele não tinha, nem ele nem o povo, porque o povo, eu imagino que faziam filas, né, para levar as questões a Moisés, então todo mundo ficava ali em pé, e Moisés em pé também, ouvindo e respondendo as questões, dando direções, dando soluções para o povo. Então, tanto ele quanto o povo ficavam muito cansados. E o conselho de Jetro, seu sogro, foi maravilhoso, por quê? O que ele falou? Olha, você vai ser o representante, né, de Deus, aliás, do povo perante Deus. É você que vai levar as questões mais sérias. Então, divida em grupos de líderes, né? Grupos de líderes de 100, líderes de 1000, líderes de 10. Pessoas, né? Ele foi escalando de acordo com o nível de responsabilidade, de confiança e de integridade de cada um. E o sogro dele ainda disse... Escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Ou seja, pessoas honestas, pessoas que andavam segundo as diretrizes do próprio Deus. Para quê? Para serem representantes de Moisés com o povo. Então, eles mesmos resolviam as questões do povo ali e as questões mais sérias eram levadas a Moisés. Assim, Moisés teve mais tempo para quê? Para se dedicar mais, né, ao próprio Deus, à construção do tabernáculo, a se preencher mesmo do Senhor, a resolver outras questões mais importantes, e as outras, né, as mais simples, vamos dizer assim, os próprios representantes conseguiam resolver junto com o povo. Então não precisava daquela exaustão toda. Então o conselho do seu sogro foi maravilhoso e foi realmente um presente de Deus e deu muito certo. Então o que a gente precisa entender é que a gente precisa desse tipo de pessoa perto da gente. A gente precisa de pessoas que têm sabedoria, têm uma vivência. No caso, por exemplo, ele já era sogro de Moisés. Moisés já tinha mais de 80 anos, então vamos supor que o sogro devia ter no mínimo 100 anos. Era uma pessoa vivida, era uma pessoa experiente, era uma pessoa temente a Deus e era uma pessoa sábia. Então esse tipo de pessoa é importante que a gente tenha na nossa caminhada, perto de nós. Para quê? Para que elas venham nos direcionar, né? Quando a gente não consegue enxergar tal situação, tal coisa, essas pessoas... Porque normalmente, quando a gente está vivendo uma situação, a gente costuma às vezes não enxergar outras saídas, outras soluções, outros caminhos. E aí tem pessoas que estão de fora que conseguem visualizar melhor. E isso foi o que aconteceu. E Jetro veio usado por Deus e trouxe essa direção para Moisés. E mais importante de tudo é ter um coração humilde para reconhecer que nós não temos tudo, nós não sabemos tudo e nós não podemos fazer nada sozinho. Então, por mais que Moisés era um homem que falava face a face com Deus, ele também tinha limitações como todos nós temos. E o conselho do seu sogro ali foi imprescindível para o restante da caminhada, né? Para tudo continuar fluindo como tinha que ser. Imagina, Moisés fez isso por alguns dias. Imagina que ele ficasse anos fazendo isso, porque o povo ficou 40 anos no deserto. Imagina ele fazendo isso por tantos anos. A gente não sabe o que ia acontecer, né? Mas, enfim, o sogro dele trouxe um escape, né? Na verdade, um escape em forma de conselho. E a gente tem que estar aberto para ouvir conselhos bons. A gente não tem que ser arrogante e orgulhoso, né? De não enxergar que nós erramos, nós falhamos e nós precisamos sim. Tem pessoas que sabem mais do que a gente, tem pessoas que conhecem mais do que a gente, tem pessoas que viveram mais do que a gente, tem mais experiências. E tem pessoas que viveram menos que a gente, mas também tem mais experiência em determinadas áreas. Então a gente precisa reconhecer que nós não sabemos, não podemos fazer nada sozinho e que os conselhos, claro, que não de todo mundo, né? De gente que a gente sabe que tem uma vida íntegra, né, perante o Senhor, são pessoas honestas, são pessoas que buscam de fato fazer o que é melhor, elas vão trazer para nós e nós vamos receber um alívio a partir do ouvir e do acatar esses conselhos, porque foi o que aconteceu. Então, que a gente aprenda a discernir, né, quando Deus trouxer pessoas para nossa caminhada. Pessoas que oram, pessoas que intercedem pela gente, pessoas que não vão estar apenas nos momentos de alegria, que é maravilhoso, mas pessoas que estão dispostas a pagar um preço também, a comprar nossas brigas mesmo. Segundo conselho, entender que tem pessoas que têm mais vivência, mais experiência, são tementes a Deus também e vão nos aconselhar, porque às vezes elas estão enxergando que nós não estamos.
E terceiro, ter um coração humilde e aberto para enxergar que nós não sabemos tudo, nós não podemos tudo sozinho e que tem gente que realmente tá enxergando, tendo uma visão, um discernimento maior e melhor do que o nosso. E é isso. Eu te espero aqui na próxima, hoje é sexta-feira, na próxima segunda-feira eu te espero aqui e a gente vai dar continuidade no tema propósito, porém agora abordando outras temáticas dentro desse tema. Por quê? Porque o propósito envolve muita coisa, então ele envolve o processo, ele envolve o cumprimento de princípios, ele envolve a prosperidade também, ele envolve infinitas coisas que eu vou trazer a partir de segunda-feira. Eu te espero aqui e se esse conteúdo foi relevante para você, deixa aqui o seu like. É importante, esse perfil acabou de começar, então eu quero que ele chegue a mais pessoas, que ele alcance mais pessoas, e isso só é possível se você contribuir, porque aí o algoritmo da plataforma ele vai entender que, poxa, se a pessoa deu like, é porque esse conteúdo é relevante, então vamos entregar para mais gente? Então é uma corrente, né? Bora fazer uma corrente de bem, né? É isso, eu te espero aqui na segunda-feira. Beijo e Deus te abençoe.